Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Hoje aqui o assunto é muito sério e de interesse geral, tenho certeza. Para isso eu trouxe aqui o Dr. Natalino Nunes da Silva, advogado que defende lei do consumidor, trabalhista, previdenciário, um monte de coisa, né? Isso. Prazer ter você aqui, doutor. Prazer mesmo, viu? Boa tarde. O prazer é todo meu. Estou aqui à disposição de vocês para trocarmos umas ideias aqui no podcast. Eu tenho milhões de perguntas. Tenho certeza que as pessoas que me assistem têm as mesmas dúvidas, né? Vamos começar a falar de direito do consumidor. Vamos falar. Tá? Vamos falar de produtos que você compra no supermercado, numa loja de conveniência e que vêm estragados. Só um exemplo, né? Isso acontece muito com o consumidor. O consumidor tem que ficar atento tanto na validade do produto quanto à condição do produto, se ele está estragado, se não. Se tiver estragado, tiver alguma avaria, ele pode reclamar e trocar imediatamente o produto. Caso ele tenha consumido e tenha risco de contaminação, de alguma coisa, ele tenha problema de saúde com essa ingestão desse alimento estragado, ele pode até ser indenizado pelo fornecedor que forneceu esse produto estragado. Tá, e se você comprar esse produto com a validade vencida, a culpa é sua se você não ter olhado a validade vencida? Não, né? Não, a culpa é do comércio. Ah, tá. O supermercado, comércio, conveniência, quem quer que seja comercialize o produto, é obrigado a retirar da prateleira antes do vencimento do prazo. Senão ele é multado, né? Senão ele é multado. Pode denunciar no PROCON, ele é fiscalizado, multado, ele pode ser autuado, multado e responder até por crime, dependendo da reincidência. E pode ser até lacrado, dependendo da quantidade de multa que sofrer, da vigilância sanitária ou do PROCON. Tá. E quando o consumidor faz uma compra pela internet? Isso acontece muito, né? Internet acontece demais. Com o e-commerce em alta, com a questão da pandemia, passou a se ter muita comercialização. E com isso, os problemas surgiram e aumentaram muito mais. Quais são os problemas que ocorrem? Defeito no produto, falha na entrega, né? Ou até fraude na compra e o produto não chega. Então, tudo isso o consumidor pode reclamar. Ele tem o PROCON, ele pode procurar um advogado, ele pode processar, ele pode reclamar na empresa primeiro, né? Pedindo a devolução do valor ou a troca do produto se veio com defeito, estragado, né? Ele não é obrigado a ficar com o produto comprado pela internet ou por telefone ou na casa dele. Ele tem 7 dias para devolver. A empresa que vendeu, né, ele não tem obrigação nenhuma de pagar o frete se ele desistiu da compra. Então, ele pode arrepender. Eu não direito sabia. do arrependimento. Às vezes recebe, não é aquilo que você pensava. Isso, não serve o tamanho. O direito de arrependimento, você tem 7 dias. 7 dias para devolver, sem pagar até o frete. Devolve até sem o custo do frete. Devolve todo o valor de volta. Tá. Produto defeituoso. Ou corrige o defeito, ou cancela a venda, ou demorou muito, ele pode procurar um advogado, ele pode processar, ele pode exigir o direito dele, que isso ele está na razão dele de consumidor. O comerciante é obrigado a respeitar o direito do consumidor. E quando é fraude? Tipo assim, eu comprei um celular, veio uma outra coisa, e a empresa não existe, tem que procurar um advogado para ir, tem que fazer um BO, né? Isso, todos os casos, se vai entrar com a ação, o ideal é fazer a reclamação, fazer um boletim de ocorrência, né? Vamos supor, essas operadoras aí de meio, né, que faz a transação do cartão na compra, vamos supor, comprou no e-commerce. Tem uma empresa, um banco por trás disso. Tem, claro, né? Esse banco tem um cliente. Esse cliente que está lá, que fez essa comercialização... então dá para saber quem é o cliente, né? Dá para saber quem é o cliente, se ele é um fraudador. Se ele é um fraudador, o banco e a empresa que vende responde por esse crime. Em razão de que o consumidor, ele não pode ser lesado onde uma instituição financeira aloja um golpista.
Claro, tá certíssimo isso. Tá certíssimo. E quais os outros crimes contra o consumidor que você, se você tivesse que falar aqui no podcast, que você falaria? Bom, uma coisa que teve um boom muito grande recentemente foi o lançamento de valores na conta de pensionistas e aposentados. Nossa, é minha área total. Então, isso ocorreu demais e acontece muito. Lança-se um valor, eu não sei como, eles têm acesso ao cadastro do cliente, do aposentado, do idoso, do pensionista, lança o valor lá, passa a cobrar mensalmente. Eu não sei se a instituição financeira, se o correspondente bancário, às vezes até frauda o contrato, muitos processos. O juiz faz a perícia, manda fazer a perícia grafotécnica, comprova que a assinatura não saiu do punho daquela pessoa, cancela o contrato, cancela a cobrança e ainda condena a indenização de danos morais. Lógico, porque é fraude, né? Fraude muito grande. Acontece muito. Tem acontecido muito? Muito, tem acontecido muito. Tem que ficar esperto, então tem que pegar lá o extrato da pensão ou do benefício e ver um por um, né? Isso. É assim, a pessoa tem que entender um pouco, ou alguém que entenda, às vezes a pessoa idosa não tem condição de apurar. Mas com o meu INSS tem como apurar os extratos dos consignados, as instituições financeiras que fizeram os empréstimos, lá tem como saber se o empréstimo está válido, se não, se está ativo, inativo, tem como saber se teve um cartão RMC lançado. O cartão RMC também é tipo uma fraude, porque eles ficam bloqueando. Sim, o cartão RMC, ele afeta um percentual do valor do benefício, então ele não pode ser lançado em empréstimo consignado, mas ele segura uma margem do cartão do empréstimo consignado, segura uma margem do benefício no empréstimo consignado. Com isso, o pensionista ou aposentado, ele não consegue fazer mais financiamento, mais empréstimos. Tá. E aí, segurando a margem. Ou muitas das vezes, eles falam que está dando um empréstimo, está fazendo um empréstimo, mas está usando o cartão consignado. Tem muitas pessoas que não recebem o cartão, não teve contato do banco e aparece um cartão lá no seu extrato de consignados. O RMC aparece lá um cartãozinho e ele não contratou aquele serviço. Então, mais uma fraude, mais uma tentativa de golpe em cima do aposentado, do pensionista. E isso Nossa, essa tentativa em cima de aposentado e pensionista tá forte, né? Tá forte. Porque eles imaginam que só porque a gente é de idade, a gente é bobo, eles podem fazer o que quiser, não é mais ou menos isso? Eles aprontam. E são rápidos, né? Eles são rápidos para isso. Ligam para o consumidor, manda o WhatsApp, conversa, até conseguir fazer ou não fazer. Mesmo a pessoa não aprovando, eles fazem. Não quero, faz assim mesmo. Né? Assim, a coisa é tão séria que, assim, off, né? Uma pessoa um dia me falou o seguinte, que tinha um determinado pessoa fazendo isso, correspondente e tal, falou, a gente mete um Chico Xavier aí pronto. Então, o golpe acontece mesmo, eles fazem, assina em nome do consumidor, sem o consumidor saber. Nossa Senhora! Gente, como existe gente pronta para dar o golpe, né, nos outros, que trabalhou a vida inteira para receber aquela aposentadoria, que a gente sabe que é assim, né, doutor? Muito. E mesmo assim, eles querem dar o golpe. É uma vítima fácil, né? É uma vítima fácil. É muito fácil fazer vítima quando se não tem conhecimento, não tem instrução, né, desse conhecimento do meio da internet, né? Tá. Esse serviço mais digital. Então, assim, eu acho que as autoridades precisavam atuar mais nessas quadrilhas, nesses correspondentes bancários, com certeza. para punir severamente quem comete um crime contra um idoso, um aposentado, um pensionista. Devia pegar um para servir de exemplo, né? Sim. E pronto. Com certeza.
Mas que mais? Vamos falar lá do direito do consumidor. Vamos a outro assunto que você gostaria de explorar aqui com a gente. O consumidor, ele tem passado por várias situações. Um exemplo que tem muito assim também é a questão da negativação indevida. Às vezes ele vai comprar alguma coisa em uma loja, não consigo fazer meu cadastro, porque estou negativado, não sei por qual motivo. Tá. Aí ele vai ver, alguém fez uma fraude também. Comprou lá um serviço de telefonia, assinou um contrato. Tá. Às vezes fez um empréstimo num banco. Tem N situações. Então, isso acontece. Então, essa negativação indevida, o banco tem que retirar também essa negativação. Tá. E se ele não tirar, ou a empresa de telefonia pode entrar com uma reclamação também na justiça, uma ação, né? Por danos morais. Por danos morais, exigir a nulidade daquele contrato, né? Alegando, provando que ele não fez, né? A inversão do ônus da prova, o consumidor, por ser a relação mais fraca, né? Tá. Por ser o mais fraco nessa relação, tem a inversão do ônus da prova. Essas empresas, tanto a parte de telefonia como instituições financeiras, elas têm que trazer a prova que ele contratou aquele serviço, que ele adquiriu aquele produto. Não comprovando isso, e caso traga um contrato fraudulento, será submetido a uma perícia do mesmo jeito e também será indenizado, sofrerá uma indenização para o consumidor que sofreu aquele dano sem contratar aqueles serviços. Tá, e vamos falar um pouquinho de passagens aéreas, passagem até de ônibus. Eu comprei uma passagem de ônibus para uma amiga minha e o ônibus quebrou, era um ônibus Rio Preto, Rio de Janeiro. E o ônibus quebrou no meio do caminho, ela ficou horas esperando, foi num outro ônibus sem ar-condicionado, quase morreu, coitada. E eu estou cobrando essa empresa e não consigo sair lá do WhatsApp, né? Vamos dizer assim. Isso acontece muito também. Empresa aérea. Empresa aérea é um horror, né? Cancela o serviço, desviam a bagagem, perde a bagagem. Estragam a bagagem. Então, aí nós temos umas 3 situações na questão de empresas aéreas. Tá. Atrasou o voo 1 hora, tem que dar condição de telefonia, condição de acesso aos familiares. Deu 2 horas, vai ter que ter alimentação. 4 horas ou mais, tem que apresentar pouso, né, hospedagem, transporte de ida e volta. Tem que acomodar o passageiro para que ele não sofra. 4 horas já dá isso? A partir de 4 horas, isso. E caso não cumpra essa legislação, pode entrar com ação também e exigir a reparação de danos. Isso, no caso, nós estamos falando só do atraso. Mas nós temos aí também o caso do extravio, cancelamento de voo. Isso, tem que avisar com 72 horas de antecedência, né, devolver o dinheiro. E se o usuário do transporte aéreo, ele sofreu um prejuízo financeiro, eu tinha uma reunião, não consegui chegar à reunião, não sofreu um prejuízo, alguma coisa, ele tem direito à reparação desse dano, tanto material quanto moral. Nossa Senhora! Aí nós temos a questão do extravio de bagagens, né? Que acontece muito. Ou atraso na entrega da bagagem, extravio, ou até perda da bagagem. Às vezes perde a bagagem do consumidor. E aí, com tudo que ele mais gostava ali na mala, né? Ele está lá nos Estados Unidos, não chegou a mala. Então, ele tem que comprar roupa, ele tem que se adequar à questão de todas as roupas, os gastos. Ele tem direito a essa reparação de dano, tanto dano material quanto dano moral. E esse processo demora? Tipo assim, você vai lá, compra roupa e demora 1 ano para receber o que você gastou. Nossos processos aqui no Brasil é lento, né? Tem dificuldade, mesmo juizado, há muitos processos, então, assim, não é rápido. É um processo... Mas acontece. Sempre em média de 2 para ser rápido e 5 para ser demorado, um exemplo. Mas 5 é bom. Uns 5 anos. Então, isso acontece muito. Então, ali nós temos também a questão nós falamos já do atraso, né? Do cancelamento e do extravio da bagagem. Do extravio da bagagem. Então, esses pontos são, assim, que acontecem muito, né? E tem também a remarcação, né?
Às vezes cancela, às vezes remarca. Também tem que atender. Para remarcar uma passagem, né, e oferecer uma outra, que não tem aquele voo, precisa também ter um prazo de 72 horas. Você sabe que eu já peguei um voo que tinha sido vendido a mesmo número da poltrona para mim e para outra pessoa. E como a outra pessoa era mais importante, digamos assim, eles me colocaram lá atrás e a pessoa ficou sentada no lugar. Se não me engano, chama overbooking. Vende overbooking, mais do que tem. Quando vende muito e não tem aquele produto, é uma outra irregularidade contra o consumidor. O consumidor não pode passar por isso. Tem que vender a quantidade que tem. Se você tem 100 passagens, vende 100, não 150, não 120. Porque dá o overbooking. Porque ele sempre conta que alguém vai atrasar, alguém vai perder e vende mais, né? Isso, e traz um prejuízo para o consumidor, que às vezes tem um compromisso, contratou uma poltrona porque sentia melhor ali, foi para outra, já sentiu incomodado, sentiu já deslocado. Né? Às vezes o cancelamento do voo, às vezes foi por esse motivo. Houve um overbook, vendeu muito. Já teve casos aqui no Brasil do Procon investigar essa questão de overbook de empresas aéreas. Nossa Senhora. Bom, que mais? Bom, nós temos aí também a questão das garantias do consumidor. Muito bom. Então, vamos pensar assim. Bens duráveis e não duráveis. Bens duráveis, a garantia é 30 dias. Bens não duráveis, 30 dias, e bens duráveis, 90 dias. A garantia legal. As garantias são 3. Tem a garantia legal, a garantia contratual e a garantia estendida. A garantia legal é o da lei. A contratual é a que o fabricante do produto ou lojista oferece para o consumidor. E a estendida é aquela que vendem. Eu tenho um seguro aqui, você quer comprar para o teu celular? Fica um ano, quer comprar para o teu smartphone, 2 anos a mais, vai ter uma garantia se quebrar, tal. Então, são essas garantias. A garantia legal é 90 dias, independente de qualquer coisa. Então, ele tem direito. Essa garantia, o produto deu defeito, é vício aparente, né? Ou é oculto? Se for oculto, ele tem 90 dias para reclamar. Se for aparente, imediatamente. Então, assim, o consumidor ele precisa estar atento a esses direitos. Porque mesmo eu falar a garantia do meu aparelho é de 1 ano, mas a garantia legal é 90 dias. Então, ele tem 1 ano mais 3 meses. Não é só 1 ano. Que interessante. A garantia é 6 meses do fabricante. Eu tenho a garantia legal também, então eu tenho 9 meses de garantia. Isso, o consumidor tem que ficar atento a essa questão. Agora, deu defeito, a reparação desse defeito. Vamos supor, deu defeito numa máquina de lavar. Máquina de lavar. Tem que consertar. Aí a máquina de lavar eu não tenho a certeza, mas uma geladeira que é essencial. Tem que consertar imediatamente. Não pode demorar. Qualquer conserto não pode passar de 30 dias. Passou de 30 dias, sem ser essencial, né? Tem que devolver outro produto igual, devolver o dinheiro ou abater o valor. Um acordo com o consumidor ali para não ter um problema de ação. Eu lembro bem... E o consumidor vai na loja e conversa. Se não der... A garantia, depois de 7 dias, a garantia já é com assistência técnica. Entendi. Até 7 dias, volta, troca, tenta ver na loja. Depois disso, se você não quiser trocar, tem que ir para garantia, para assistência técnica, que é o fabricante. E o fabricante tem que corrigir esse defeito. Eu lembro um caso de smartphone. A pessoa teve problema, levou na assistência técnica e o defeito persistiu. Levou, não resolveu. Teve que reparar o dano material, né? Devolver os aparelhos novos de novo. Isso era 2 aparelhos. Devolveu os 2 aparelhos e ainda indenizou mais um valor de dano moral. Porque é muito ruim. Você compra uma coisa que você está precisando, né?
É, E daí vem com defeito, você ainda tem que pedir favor, parece, né? exatamente. Pro fabricante. Ai, olha, sabe o que que é? Veio com... Não pode ser assim. Fala, olha, veio com defeito, tem que exigir, né? Exatamente. E para isso é bom contratar um advogado. Com certeza, com certeza. O direito é assim, ó. O direito do consumidor, ele pode reclamar no juizado sozinho. Tá. Mas eu não oriento ir sozinho, porque ele às vezes não consegue fazer certinho as provas, não produz, acaba às vezes não ganhando processo. Entendi. E outra, é só até a primeira audiência de conciliação. Depois ele vai ter que incluir um advogado no processo. sim. Aí acontece que ele às vezes não fez corretamente. Às Tá. vezes tinha dois para chamar no polo, a loja e o fabricante. Ele chamou só a loja ou chamou só o fabricante. Tá. Apesar de responder solidariamente ao processo, isso corre uma situação já um pouco complicada para o consumidor. Porque depois o juizado não vai aceitar incluir no polo passivo da ação uma outra empresa. Entendi. Isso acontece muito. Então, assim, o consumidor, para ir sozinho no juizado, seja ele civil, né, estadual ou federal, ele tem que ter bastante conhecimento para ele não entrar com a ação errada, não levar poucas provas e correr o risco de perder a ação. Entendeu? Tá. Ah, muito bom isso aí. A gente tem que ficar sempre alerta, né? Sempre alerta. E ter o teu telefone. Isso é brincadeira. Mas porque, nossa senhora, eu como consumidora sempre me sinto lesada, sabe? De alguma forma. O consumidor ele está sempre passando por essas situações. Outro caso que acontece com alguns, já aconteceu bastante hoje, até diminuiu um pouco, é a venda casada, né? O consumidor ele vai comprar um contrato, vai financiar alguma coisa. Não, isso aqui só vende se incluir aqui um seguro junto. Ah, entendi. Ou então ele Isso até no consignado acontece. acontece. Eles põem o prestamista lá. Põe um segurinho lá e tal, acaba caro vendendo um seguro, pacote, né? Essa venda casada também acontece muito. Cinema não pode exigir que você leve o produto só dali da conveniência dele. Você pode levar de qualquer lugar. Isso é uma venda casada. Só entra no cinema com ingresso se tiver comprar o produto daqui. Se eu levar um produto da minha casa, eu posso. Pode comprar. Levar um chocolate que eu tenho em casa. Isso não é proibido a venda casada. Isso não pode. Então está cometendo irregularidade, pode responder por dano material e dano moral também. Nossa, que espetáculo, não sabia disso. Vou lá no cinema levar umas comidas, ver se depois... que mais? Conta mais, estou adorando. Vamos falar assim, vamos supor, um defeito de veículo, uma reparação de dano de Nossa, veículo. Levou na oficina, não corrigiu o defeito é o mesmo, tem 90 dias de garantia e ele não precisa pagar pelo serviço novamente. Eu tenho uma amiga que comprou um carro, veio com defeito, foi para uma oficina, a oficina não descobria o defeito do carro, ela ficou 1 ano sem carro. Então, esse é um caso sério, né? Seja ele usado ou zero, ele tem a garantia. Então, ele tem que corrigir o defeito, ou dar um outro, ou desfazer o negócio, ou abater o valor. Isso aí. Aí tem a questão do vício, né, aparente ou oculto. É um vício de carroceria escondido, ninguém sabe, oculto. Tá. É um vício oculto. A hora que ele detectar, ele tem 90 dias para reclamar esse direito dele, que é o vício Mas ele oculto. pode detectar depois de 90 dias, não? Pode, porque o vício oculto pode aparecer a qualquer momento. Entendi. O carro foi um carro que sofreu uma colisão, de alta monta, mas não está no documento, não conseguiu, mas apurou depois. O carro tem uma avaria que a carroceria está torta, não tem como alinhar, tem uma avaria grave. Então, ele pode ir lá desfazer no vendedor, no comerciante, no lojista, na agência. O carro vinha de viagem, zero, né, na cegonha e bateu em alguma coisa, caiu do caminhão, repararam o carro e venderam como zero. Então, se isso ocorrer, ele pode ir lá e desfazer o negócio, receber o dinheiro de volta ou abater o valor para que ele não fique no prejuízo. O consumidor sempre tem que procurar pelos seus direitos, né? Isso.
É isso, né? Um caso de veículo muito assim, até saiu na mídia, um caso que ficou muito evidente, foi que uma empresa aí vendia o veículo e oferecia uma potência do motor. Só que na hora de apurar na engenharia mecânica, na perícia, ele dava menos. E aí foi obrigado a indenizar o consumidor em um percentual da perca do motor, porque o carro não dava aquilo que ele oferecia na propaganda. Seria propaganda enganosa. Nossa, propaganda enganosa também é o direito do consumidor. Também. Tá. Então, toda vez que uma empresa, um e-commerce lança um produto para vender e coloca um valor, ele tem que estar... Ele não pode enganar o consumidor de maneira alguma. Tem que ser claro, tem que ser transparente, tem que dar aquelas características, aquelas condições. Então, ele tem que respeitar a legislação. Caso ele não respeite, o consumidor receba o produto e viu que foi enganado, tem direito de devolver o produto, pegar o dinheiro de volta, bater o valor, ou então, até caso não respeitando essas condições, ele pode reclamar o dano material e o dano moral. Tá, dano moral hoje em dia é uma coisa que tem se falado muito, né? Muito. Por quê? A pessoa fica nervosa, né? Deixa de produzir na sua profissão o que normalmente produziria, né? Sim. E isso faz mal. Às vezes até o emocional atrapalha a saúde, sabia, né? Sim, atrapalha. Por quê? Porque o juiz tem entendido o seguinte: há um tempo perdido para que a pessoa resolva aquele problema. Ele poderia estar fazendo outra coisa. Ele está estressando com telefonia, com e-mail, com manda documento, devolve documento, e a coisa não consegue trazer a solução do problema. Então, isso é clássico, então acontece muito. Então, precisa. O lojista do outro lado, o comerciante, a empresa do outro lado, ela precisa respeitar o direito do consumidor, né? O Código do Consumidor, ele veio para isso, para dar igualdade. O Código do Consumidor é antigo no Brasil? É de 1990. Ah, ele é mais ou menos recente, né? Mas... ele tem 32, 33 anos. E tem muito advogado que trabalha nessa área atualmente? Tem muito advogado nessa área. Porque antigamente as pessoas não tinham onde reclamar. Não. De lá para cá criou-se muitos mecanismos de denúncia, delegacia do consumidor, criou o PROCON, né? Criou as agências, tem um leque de condições. Eu não sabia que existia delegacia do consumidor. Tem também. Você vai lá e faz um BO na delegacia do consumidor. Delegacia do consumidor, para apurar aquele crime contra o consumidor. Claro que isso está mais nos grandes centros, ainda não se espalhou para cidades menores, tal, ainda tem muito ainda a avançar, né? Mas vamos lá. A questão do consumidor, eu estava lembrando aqui da questão dos serviços essenciais públicos, né? Pega aí um fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica. Então, houve um corte, a conta estava paga e não restabeleceu o serviço. Cabe indenização também, cabe dano material e dano moral. Então, isso acontece bastante. Por exemplo, o serviço público também responde o consumidor. Lá no bairro que eu moro, aqui em Rio Preto, Jardim Nazaré, a força vive acabando, vai e volta, às vezes, muitas vezes, na noite. E daí eu sempre desligo os aparelhos eletrônicos, porque corro o risco de perder. Sim. Mas, se perder, eu posso acionar a companhia de força? Pode. Nesse caso, o que eu oriento o consumidor? Sempre oriento o consumidor. O consumidor sempre tem que fazer o primeiro procedimento, é fazer o quê? A reclamação. Reclama por e-mail, seja no chat da própria empresa, seja por telefone 0800 ou o número que tem o contato. Registra, né? Registra o número da reclamação. Porque tem que ter o protocolo, com quem falou, horário, o que aconteceu, tudo. Por quê? Porque as empresas que fornecem energia elétrica, elas exigem o dia, o horário, qual o material que queimou, o que aconteceu, mandar o valor para repor o valor. Caso ele não cumpra isso, cabe a indenização, dano material e dano moral. Então, acontece muito. Oscilação de rede, queda de energia. Então, essa oscilação é que traz a questão de queimar os equipamentos. Entendi. Nossa Senhora, tem muita coisa que a gente não sabia, né? Tem muita coisa. E que, na verdade, nós temos o respaldo da lei hoje em dia na hora de consumir. Com certeza, sim. O que o consumidor precisa o que ele não sabe, procura se orientar.
procura um advogado, procura o PROCON, procura a Delegacia do Consumidor, porque tudo isso está garantido. Vamos pegar aí uma questão de que pode ocorrer, né? Um abastecimento de veículo, adulteração num combustível, numa bomba, uma balança que não está pesando corretamente. Né? E tem um caso aí recente que me surgiu que a pessoa comprou um produto, o peso e o valor na balança é um e o valor na nota é outro. Então, do produto sair da balança e pagou outro valor. Então, quer dizer, o consumidor está sendo lesado de uma situação para outra, né? Para isso, né, tem o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, que vai aferir balança. O diretor já veio aqui dar uma entrevista para a gente. Eu ouvi a entrevista, muito boa. Tem a questão da medida da litragem, né? Peso, medida, então peso, balança é o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas. E também tem a questão da medida do combustível, que é a litragem. Tem que sair corretamente. Tá, então, assim, isso tem que ficar atento. O consumidor tem que ficar atento a todos esses direitos e sempre que sentir lesado, procura seus direitos, se orienta, se instrui para que ele possa exercer corretamente. Eu adorei. Eu posso fazer uma proposta aqui no ar para você? Pode. Venha sempre. Claro, com certeza. Porque eu vou pedir para os meus ouvintes fazerem uma lista do que eles gostariam de saber. E daí eu vou anotando, e a hora que eu já tiver um conteúdo mais cheio, diria, eu entro em contato com você e falo, doutor, eu quero saber disso. Vamos lá conversar? Vamos fazer assim. E se alguém tiver alguma pergunta, quiser enviar tanto para o canal... nós vamos deixar o teu endereço aqui. Diretamente para mim, eu respondo depois, não tem problema. Eu posso deixar o teu Instagram aqui? A pessoa pode te enviar? Pode legal. Muito obrigada, viu? Eu estou adorando. Maravilha. Obrigado, agradeço aí pelo convite. E fiquei muito feliz e é um sucesso, né, o seu podcast. Parabéns. Obrigada a você. Vocês gostaram? Tem muita gente que precisa assistir essa entrevista, né? Então, compartilha lá no WhatsApp com aquele teu amigo que foi lesado. Segue a gente, se inscreve no nosso canal, que essa entrevista vai estar na íntegra. Se você vai assistir a hora que você tiver um tempinho. Enfim, tá bom? Obrigada!